Anos atrás. É um tempinho, né? Você era presidente do estudantil lá. Núcleo do estudantil, né? Lá era o MESP, União Municipal dos Estudantes Isso. Secundaristas de Ponta E Grossa. qual que era a boia na época? Você estava lutando contra o valor do transporte. Você brigando contra o Mosgrau e eu gritando igual louco na televisão, É isso mesmo. suando e estava lá brigando contra o aumento do transporte público lá. Um período diferenciado, né? A gente, como disse, a crise no período era diferente das crises de hoje, né? Muito. Hoje a crise, eu imagino que as fake news hoje dominam o Brasilzão, né? Infelizmente, nós temos hoje os pontos negativos, né, das redes sociais, do WhatsApp, que é os mascarados, né? Aqueles que inventam, se espalham mentiras e acaba se tornando quase que uma verdade, mesmo sendo mentira. Um desafio muito grande para a democracia, para poder conseguir discutir com as pessoas assuntos importantes e elevar a verdade para as pessoas, né? Esse tempo que você lembra, Adas, era um tempo muito positivo do ponto de vista político, pela mobilização das pessoas, dos estudantes. Eu estava hoje de manhã num colégio em Ponta Grossa, lá panfletando, e lembrava, olha, eu estava aqui há 16, 17 anos atrás montando o Grêmio Estudantil. Você vê, rapaz. Hoje em dia, se você. Muita coisa, se você fala em game estudantil, vagabundo, não quer fazer nada, só quer. Não é assim que é visto hoje em dia? Existe hoje uma desmobilização em toda a questão política, né? O Grêmio Estudantil é uma organização de estudantes para Exatamente. lutar pelos seus direitos, para ajudar o colégio, para buscar alternativas em problemas existentes. E eu sou um defensor, porque muito antes de ser deputado, eu estava lá na base, como líder estudantil, presidente de Grêmio, diretor do Diretório Central dos Estudantes da nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa, líder na Associação Ponta Grossense de Liderança Comunitária, tudo voluntário, no trabalho de organização da comunidade para lutar pelos nossos direitos, para brigar com a classe política mesmo e defender que a gente fosse olhado, que a gente não fosse esquecido. E hoje tem a oportunidade aí de estar do outro lado. É muito diferente você estar do lado, em vez de você estar cobrando, você ser cobrado. É diferente essa luta? Como é que é? Quando eu me elegi a primeira vez vereador, a primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, nesse momento eu faço uma transição, né? Eu deixo de ser pedra para ser vidraça. E eu tenho que ter consciência disso para poder estar perto das pessoas. Eu acho que o grande desafio do político é estar próximo, ouvir as pessoas. Se você está próximo, se você ouve as pessoas, você consegue dialogar, mostrar os caminhos. E esse é o grande desafio, e eu procuro fazer isso. Eu moro no mesmo bairro até hoje, eu frequento os mesmos lugares, eu estou próximo das pessoas e isso facilita as coisas. Lógico que não é possível dar conta de tudo. Eu sou um político que não sou de família tradicional, a gente tem aí o grande desafio é, de ser diferente da maioria daqueles que têm mandato eletivo, mas eu sou muito feliz pelos resultados que a gente tem conquistado, pelo trabalho realizado e mesmo em momentos difíceis, como é o momento que a gente está vivendo, de ter aí um trabalho reconhecido pela população. Hoje existe uma pauta muito grande. Eu até falava agora a respeito aqui do hoje é o dia do petróleo, né? Existia lá no tempo de Getúlio Vargas nacionalismo, né? Onde as pessoas pregavam que tudo no país tinha que ser nacional, né? Hoje existe o patriotismo, que é uma coisa diferente. O pessoal bate no peito, tal, Brasil, Brasil, Brasil. E existem muitas pautas que se julgam conservadoras no sentido de, por exemplo, a família. Só que a gente escuta muitos políticos que vai até o gancho do que se falou agora. Você mora no mesmo lugar, está casado com a mesma namoradinha de sempre, né? Muitos caras que falam, eu sou defensor da família, eu escutava o horário político hoje mesmo, indo para a rádio, no carro, e eu escutava um rapaz, eu sou defensor da família, não sei o quê. Só que nunca escutei falar do cara, né? É, hoje em dia, é importante esse negócio na sua concepção? O que é defender a família na política? Quero só a sua visão a respeito disso. Olha, infelizmente isso é uma grande demagogia de muitos
falam que defende a família deles. É um bando de sem vergonha que quando você vai lá a fundo pesquisar, estão envolvidos em tudo quanto é tipo de falcatrua, estão lá de maneira demagógica, usando, às vezes, falsamente a palavra de Deus, estão falsamente falando de moralismo e, infelizmente, usam isso como pauta para não discutir os problemas de verdade que o país tem. Eu conheci minha esposa na escola. Eu tinha 15 para 16 anos e ela 13 anos de idade. Estamos juntos desde aquela época. E quando você fala sobre isso, você lembrou aí a luta do petróleo é nosso. O petróleo é nosso foi uma grande luta. E você ser patriota é defender o país. Defender o país na sua essência, defender as empresas públicas, defender com que as riquezas do nosso país sejam colocadas à disposição do povo brasileiro, sejam colocados a favor de combater as desigualdades, de melhorar a vida das pessoas, de votar e colocar temas que, de fato, tragam condições dignas para as pessoas que mais precisam. Isso é ser patriota, é defender a escola pública, a universidade pública, é defender que o petróleo não seja usado como é hoje para enriquecer um grupo de pessoas que nem no país moram. Hoje, grande parte do dinheiro e do lucro do petróleo que é brasileiro, que está aqui porque foi um presente de Deus, estão enriquecendo acionistas internacionais. O preço do dólar, o preço do petróleo hoje no Brasil é dolarizado, colocado por dólar para enriquecer outras pessoas. Então são temas super importantes e que muitos ficam no discurso, ficam ali no discurso apenas, mas na prática acabam não fazendo. Nós vemos hoje em um núcleo extremamente bolsonarista, né? Porque estamos no interior e a maioria é ruralista. E vem hoje, dentro do bolsonarismo, muito vantajoso para estar defendendo a causa. E muitos são da agricultura familiar. Aquele trabalhador rural que ganha bem menos, não é o latifundiário, não é o plantador de vários hectares que se perdem. É aquele de pequena monta mesmo. O cara que acorda cedo às 4 da manhã, igual o seu pai fazia, seu avô fazia, e tem muito medo de perder suas terras. Existe até hoje. Embora a gente vê que o MST hoje, se você pesquisa, o MST hoje está voltado para as cooperativas. A maioria das terras que foram adquiridas pelo governo e repassadas pelo MST são cooperativas. Mas existe ainda o medo da invasão de terra. É aquela coisa que a gente via na mídia nos anos 90, que era comum, invasão de terra, grileiros que tomavam a terra e não queriam ceder para o governo. Qual é a sua visão a respeito disso? Você acha que hoje ainda há, dentro da reforma agrária no Brasil, esse tipo de coisa, ou você acha que é mais midiático, voltado mesmo a questão eleitoreira? Tem que separar as coisas. A Constituição brasileira garante o direito de propriedade. O direito de propriedade tem que ser respeitado. Quem faz uma invasão tem que ser punido e tem que sair. Isso é muito diferente do não respeito à Constituição, que fala do direito à reforma agrária. Das terras devolutas. O que isso significa? Primeiro, separe um proprietário de uma propriedade, de uma fazenda, de uma casa. Está na Constituição e eu defendo o direito de propriedade. O direito de propriedade é sagrado. O que nós não defendemos é grileiros de terra. Existem aqueles que roubaram terras públicas, das terras improdutivas. As terras devolutas. Existem aqueles que hoje estão fazendo grilagem em terras indígenas, exploração equivocada de minério. E toda essa situação precisa ser simplesmente, para não criar uma polêmica falsa de muitos que usam isso de maneira distorcida, que inventam, que mentem, que usam as redes sociais para agredir. Respeitar o que está na lei. Hoje, se você defender o que está na lei, o que está na Constituição, nós vamos ter uma reforma agrária justa, que ajude o pequeno agricultor, a pequena agricultura familiar, que hoje é responsável por mais de 70% dos alimentos produzidos no nosso país. Nós vamos ter respeito ao que diz o direito de propriedade e não vai ter nenhum tipo de polêmica.
Tanto é que já teve governos que foram governos do PT que não aconteceu isso. É verdade que não aconteceu. E as decisões que aconteceram sobre essas ocupações, especificamente, foram decisões da justiça. E a gente defende que a justiça tem que ter autonomia. Por quê? Porque os poderes são autônomos no país. O poder executivo não manda no poder judiciário, que não manda no poder legislativo, que não manda no executivo. E isso tem que ser respeitado. Simples assim. Agora, o que nós temos que debater de verdade no país? Os problemas da desigualdade. A política não pode ter uma casta de privilegiados, não pode ter regras que beneficiam poucos, enquanto o pequeno e médio empresário está sendo punido, enquanto é difícil gerar emprego no nosso país, enquanto que o nosso país tem a terceira maior produção de alimento do planeta e tem 33 milhões de pessoas passando fome, enquanto nós temos a destruição do serviço público. Essa é uma situação que precisa ser discutida e que nós sabemos o desafio de ter um mandato como eu tenho um mandato de deputado federal. Algo que marcou para mim do seu mandato, existe hoje alguns que são a favor, outros contra, sempre a questão do transporte e perseguindo. Quando em Ponta Grossa, tu era presidente da Câmara, e houve aquela situação dos funcionários precisarem de um aumento, e você foi lá e subsidiou através da Câmara com o valor de 2 milhões na época, foi isso mesmo? Existem pessoas que julgam mal você, dizendo que você quis favorecer a empresa. Eu acho que é legal você esclarecer para as pessoas que têm essa visão a respeito disso. Por que você sentiu a necessidade, naquele momento, de estar subsidiando esse valor de 2 milhões para que houvesse esse aumento para os funcionários? Primeiro é importante as pessoas entenderem o que significa a palavra subsídio. Subsídio significa a população está pagando e eu estava propondo que o poder público assumisse a responsabilidade para não encarecer para as pessoas mais simples. O transporte, pela Constituição brasileira, ele é de responsabilidade pública, o transporte público. E lá, a empresa privada não é dona do serviço, lá em lugar nenhum. A responsabilidade é do poder público. E ao invés de aumentar a passagem para a pessoa mais pobre, para o trabalhador e também para o empresário, que isso sobrecarrega o seu custo patronal, eu propus que as gratuidades previstas fossem subsidiadas, ou seja, em vez do... Porque quando um idoso anda gratuitamente no ônibus, alguém está pagando. E nesse caso, o valor da passagem dele era distribuída no preço da passagem dos demais, para não precisar aumentar o preço da tarifa, para que pudesse continuar a gratuidade, eu propus que fosse subsidiado. A prefeitura assumisse esse custo. A empresa me processou. Eu denunciei a empresa na justiça, tenho processos na justiça porque não tem transparência, porque a empresa não cumpre os requisitos de transparência. E jamais a empresa que me entrou com uma ação na justiça, inclusive para proibir que eu chegasse perto dos ônibus, ia ter qualquer tipo de benefício. Porque eu defendo o povo mais simples. Eu defendo as pessoas que mais precisam. E eu sou contra a falta de transparência. Eu sou contra os esquemas que tem no transporte público de Ponta Grossa. Os esquemas que tem no serviço de lixo. E em um monte de serviço prestado aí que não tem transparência. E eu falo mesmo. Fica também a gente dizer que a tecnologia está mudando a coisa, né? A empresa em si de transporte está perdendo mercado hoje para os aplicativos, né? Onde temos hoje mais de 9 mil inscritos nos aplicativos só em Ponta Grossa hoje. Ou seja, está perdendo mercado. Uma frota bem maior que da própria companhia, né? E não é só isso, não é só essa nova leva de oportunidades de transporte e de alternativas. Nós temos também uma situação que é o grande desafio do poder público saber lidar com isso e como conseguir fazer com que as pessoas mais simples... Por quê? Porque quanto mais longe a pessoa mora, mais pobre ela é, mais caro é para essas pessoas. Retrazer o equilíbrio, a oportunidade, o jeito de fazer é o grande desafio que a gente tem. O poder público, né? Principalmente os prefeitos. Léo, vale lembrar, como você falava no começo, lá em 2006, quando a gente conversou a primeira vez nos microfones de uma emissora de TV, a primeira entrevista, acho que ficou mais de 40 minutos falando sobre transporte na época. Ver como é que são as coisas. Nos encontramos de volta depois de alguns anos. Estou indo de conta, hoje não vou fazer conta aqui.
quero nem falar que 16 anos, 17 anos sou velho. Não quero atrás. falar que sou velho, não, rapaz. É isso. A questão é a seguinte: o que mudou do Aliel daquele tempo para agora? O que o Aliel pode dizer? A gente tem 9 minutinhos para conversar aqui. O que mudou daquele tempo para agora? Eu acho que eu procuro sempre, Adams, eu acho que o grande desafio é continuar sendo quem a gente é. Não perder a essência, os amigos. Eu moro no mesmo bairro até hoje e hoje eu tenho orgulho de ter um espaço para poder lutar mais pelas pessoas, inclusive aqui por Imbituva. Queria agradecer aqui o prefeito Celso, agradecer o Ronaldo, o Robson, Lucas, as lideranças que aqui na cidade hoje tem uma parceria com a gente que nos possibilita trazer recursos importantes e ser o deputado que de emendas parlamentares mais recursos trouxe para a cidade de Imbituva. Eu digo diretamente para melhorar a vida das pessoas. Tenho orgulho, Adams, depois de todo esse tempo, estar no segundo mandato como deputado federal e ser ficha limpa. De priorizar as coisas mais importantes. Porque quando você tem uma dificuldade, quando você está na vida pública, é como você tivesse que tomar decisões na sua casa. Não tem para fazer tudo o que você gostaria, então vamos priorizar o que é mais importante. E a gente tem muita coisa realizada, muito serviço prestado. E é ruim a gente falar da gente mesmo, né? Ah, eu sou bom, eu sou a mesma pessoa. Ficar naquela que a gente está falando no começo, existem muitos fake news, né? Aí parece que é mais um fake news quando a gente... Fake news, o povão está ouvindo aí. O que é fake? Fake news é notícia falsa. Exatamente. É aquela coisa de espalhar no zap que não tem controle, que você chega no celular de todo mundo e não é verdade. Então é importante as pessoas averiguarem, as pessoas pesquisarem, as pessoas irem atrás, as pessoas tirarem a contraprova, como diz. E por que você acha que está tão... Esse derivado de notícias, você encontra da mesma notícia 20 versões, ou quando não criam factóides, ou seja, criam notícias falsas, a gente via muito na eleição de 2018 sobre a Katina Gay, sobre questões até das mamadeiras e para nem lembrar do que, né? Essas coisas, é muito cedo, é intragável esse horário no café da manhã falar dessas coisas, mas que rolou muito na internet aqui sobre as discussões de gêneros. Eu entendo que para algumas pessoas a gente discute sobre economia, mas não é economia de bolsa de valor, a economia é do feijão com arroz do pai de família, que está comprando bem menos, aliás, comprando menos e com o salário arrochado, não sobe. E vemos, de outro lado, pessoas que estão dizendo que estão defendendo sua propriedade, seus negócios. Então, são extremos de discussões diferentes, né? Por um lado, discute-se muito hoje sobre quem tem mais posses, sobre esse pleito da família, costumes, moral. E já do outro lado, se discute o feijão com arroz. A pauta é melhoria de salário, melhoria das leis trabalhistas. Qual que é a sua visão a respeito disso? Por que essa divisão tão grande hoje entre uma pauta moralista e a pauta da economia básica lá para o trabalhador? Se for discutir de verdade os reais problemas do país, as pessoas perdem a razão. Muitas que estão com essas mentiras aí, com essas situações aí que não tem cabimento. O Brasil hoje tem um problema, a economia está em frangalhos. O Brasil hoje tem um problema porque nós temos escândalos de corrupção que foram descobertos ao longo de muitos anos. Não é desse governo, do governo anterior, do outro governo e do outro. Isso tem um ponto positivo, porque antes as coisas ficavam debaixo do tapete e hoje elas estão sendo descobertas. E tem que punir, independente do partido que seja, independente de quem seja. Gente boa e gente ruim tem tudo quanto é partido, tudo quanto é igreja, tudo quanto é trabalho. Todo mundo é legal. Agora, o que nós precisamos entender? Para que serve a política? A política está servindo a quem? Lógico, tem um grupo de pessoas que está ganhando rios de dinheiro. Esse grupo de pessoas que pensa somente no dinheiro, elas vão defender que essas regras continuem as mesmas. Quem está do outro lado tem que defender que a política sirva para diminuir a desigualdade, para que chegue melhor da qualidade de vida para as pessoas, o mínimo de dignidade, e garantir o que está na lei. Esse outro debate que você colocou aí sobre essas porcaria aí, essas invenções que fizeram, são situações que criaram medo, ódio nas pessoas, raiva nas pessoas, por mentiras que foram disseminadas. Agora,
Eu não gosto de defender partido específico, de defender pessoas. Eu defendo projetos, ideias. Eu estou na política para fazer uma reforma tributária justa, eu estou na política para defender o salário mínimo melhorado, para defender educação pública de qualidade, para defender o piso do professor, o piso da enfermagem, o piso das agentes comunitárias e de saúde que a gente conseguiu em Brasília, para defender aqui no Mato Branco de Baixo os recursos que nós trouxemos, os recursos de pavimentação, os recursos para a saúde aqui em Imbituva, para defender aqui na cidade os recursos que nós trouxemos das máquinas para o prefeito Celso poder cuidar das estradas, poder atender a necessidade do povo aqui de Imbituva, a compra de remédios, a contratação de mais médicos, o estádio municipal que a gente vai conseguir reformar, o dinheiro para ambulância. É isso que precisa chegar, melhorar a vida das pessoas, parar de desculpa. Não adianta o cara ir lá no rádio, ir lá na propaganda e falar de família, e falar de tradição, e falar não sei do quê, e você vê uma pessoa passando fome e você não ter compaixão com isso, você não ter empatia com isso. É preciso entender que a política é para atender as pessoas e não a vergonha que infelizmente muitos fazem, nunca passaram necessidade na vida e vêm fazer discurso. A gente não aceita esse tipo de coisa. Uma situação, desde que eu cheguei aqui em Imbituva, que é uma cobrança minha, juntamente com o prefeito, sempre caí no lombo do prefeito, pedindo para que o projeto do hospital saísse. E a gente escuta falar através da boca dele que o hospital vai sair, né? Essa semana foi feito o primeiro pregão de preços. Sendo reeleito, Eliel, o que a gente pode esperar de você nessa luta do hospital? Você vai abraçar a causa também? Eu já abracei. Quando o prefeito tinha apenas 2 dias pela legislação para ter o documento que faltava em Brasília, fui eu, lá em Brasília, que estava atrás do documento para o hospital sair, conversando com o prefeito. Esse ano, 2022, tem R$1.600.000 depositado na conta da Prefeitura de Custeio da Saúde, que vai liberar a caixa do município para o prefeito dar continuidade nesse projeto, que não é um projeto de uma pessoa, tem que ser um projeto de um grupo, de várias pessoas, e nós estamos fazendo, não é falando, nós estamos fazendo, e eu tenho muito orgulho de ser parceiro do prefeito Celso, que é um cara simples, que é um cara do povo, que é um cara que não é de promessa, é um cara de fazer, e que tem um grupo junto com ele, pessoas preocupadas com isso. Uma situação muito importante é a transição. O prefeito Celso fala que não quer reeleição e caso ele venha concorrer, não seja reeleito. O próximo prefeito, mesmo não tendo alinhamento, não sendo da mesma direção, pode contar com o seu trabalho em Brasília? Já puderam. Eu não tinha o apoio do prefeito e eu insistia aqui com o município e a gente estava aqui trazendo recursos para a saúde. O que importa são as pessoas. Eu tenho carinho por Imbituva, que me abraçou. Uma cidade que na eleição passada me deu quase 1.600 votos, onde amigos me abraçaram aqui para defender a cidade. O prefeito Celso lidera hoje um grupo político e ele de fato insiste que não é candidato. Eu vou insistir para ele ser candidato. Eu respeito o nosso grupo e acho que o trabalho precisa ser concluído, terminado. Agora, não sendo muito mais do que uma pessoa, nós temos o nosso grupo, nós vamos disputar aqui o coração das pessoas e nós vamos fazer todo o esforço para dar continuidade nesse trabalho. Nós temos 1 minuto, Eliel, para você conquistar o voto daquela pessoa que ainda não te conhece, ainda não simpatiza com você. Vamos lá, Eliel. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Adams. Para mim é uma honra trazer os recursos que nós trouxemos para a cidade, mas muito mais do que os recursos, de brigar em Brasília por aqueles que mais precisam. Na agricultura familiar, na aposentadoria do professor, na aposentadoria daqueles que mais precisam, no direito trabalhista, de ser ficha limpa e de representar o município de Imbituva. Muitos aparecem agora de paraquedas, muitos aparecem agora fazendo acordos pontuais, mas não têm compromisso com o município. Eu moro no mesmo lugar, estou a poucos minutos aqui do município de Imbituva, porque moro na entrada de Ponta Grossa, aqui no bairro da Nova Rússia, e tenho orgulho de ser o deputado do prefeito Celso hoje. Isso significa um alinhamento importante para poder defender a cidade. Trouxemos milhões de reais em recursos nas mais diversas áreas. Recursos de verdade que chegaram para melhorar a vida das pessoas. E nós vamos poder fazer muito mais. Então, se você ainda está em dúvida, nos ajude, pesquise um pouco mais sobre a nossa história, o nosso trabalho, e nos ajude nessa reta final, nesse momento importante, para defender o município de Imbituva. Eu sou o Eliel Machado e o meu número é o 4343. Tá bem, Eliel, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Anas. Tamo junto.